Boa noite! Estamos ao vivo na primeira live do empreendedorismo, do nosso canal Empreendedorismo. Junta com a gente, hoje nós vamos conversar com um amigo muito querido, que eu tenho bastante admiração pela história dele. Estou esperando ele entrar aqui para a gente começar a nossa live. Então, bem-vindos, né, o pessoal que está entrando aí agora a partir de 8 horas na nossa live. E eu já vou chamar aqui o nosso Edson. Boas noites, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Parece estar um pouquinho escuro aqui. Tá, tem um abajur aí para botar na sua face? Tá, tem. Eliane, cadê aquela lâmpadazinha aí? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que aqui talvez vai ficar melhor. É. Ah, tá bem melhor. Ok, deixa eu. E esse pôster bonitão aí atrás, hein? Tá vendo aí, né? Que é isso, hein? Vai ficar distante, tá? Deixa eu colocar, vai. Não, mas o abajur não vai. Acho que o abajur não vai resolver, não. Deixa eu só botar alguma coisa mais perto aqui. Ficou um pouquinho escuro. Não, tá bom. Agora tá bom. Você tem como se manter aí o celular, não? Não, então tem que arrumar e botar alguma coisa aqui. Calma aí, deixa eu fazer diferente. Deixa eu botar de cá e você põe uma abajur aqui, né? Põe uma abajur aqui. Pronto. Vai ficar melhor. Só um minutinho, ajuste técnico aqui. Não, então. Eu tô no escritório. Eu queria fazer no escritório. Durante a noite, normalmente eu faço as lives em um outro local. Mas eu queria fazer ela aqui do escritório porque acho que vai ficar... Tem a ver com o contexto que a gente tá... Legal. Vai dizer, né? Tá muito forte. Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Assim, continua um pouquinho escuro, mas tá ótimo. Vamos tocar assim. Okay. E, cara, já te agradecendo pela sua presença aqui, pela sua participação. Eu tô muito honrado e muito feliz de receber você aqui no nosso canal, nessa live de hoje, viu? Prazer é meu, Léo, tá aqui. Que bom, que bom. Muito bom. Vamos começar, então? Eu queria começar perguntando para você, Edson. Assim, eu sou um grande fã da sua jornada empreendedora, né? Você sabe disso até porque eu já pude compartilhar isso com você. Queria começar sabendo um pouquinho, que você compartilhasse um pouquinho da sua história. Quem é o Edson lá de Minas Gerais, lá de Capitólio? Né? Como é que ele recebe notícia de vir para Brasília? Você já me contou a história, mas eu queria que você contasse um pouquinho isso aí, para a gente poder começar com isso. Em primeiro lugar, só quero agradecer a oportunidade, Léo, de estar aí contigo, né? Falar sobre empreendedorismo e empreendedorismo é algo muito interessante, muito legal, porque é duas coisas que eu amo. Uma é empreender e outra é empoderar, né? Empoderar pessoas eu acho que é um privilégio. Então eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Nessa noite a gente poder compartilhar sobre isso. Bom, o Edson Soares, ele saiu de Capitólio, né, no ano de 2001, logo após eu me casar. E eu era um funcionário normal, trabalhava numa empresa de imóveis. E eu sabia que não me preenchia 100%, eu era feliz com o que eu fazia, mas aquilo não me preenchia 100%. Né? Eu tinha vontade eu sabia que eu tinha asas, eu precisava voar. E a cidade onde eu estava não me dava a possibilidade de fazer isso, a oportunidade de voar. Então, foi exatamente com base nesse desejo de ver um mundo mais aberto, de conhecer um pouco mais, de ter novas oportunidades, que eu saí de Capitólio no ano de 2001, 2002, na verdade, finalzinho de 2001 para 2002, e vim parar aqui em Brasília. Né? Então, foi assim que aconteceu. Legal, legal. Você tinha acabado de casar com a Eliane, e aí eu queria só que você contasse a questão que eu acho que é o mais interessante, que é o Emerson, que é o seu irmão, te chamou para vir para cá. Sim. Ah, ok. Vamos lá. Então, essa história é a seguinte.
eu nunca imaginei na minha vida vir parar em Brasília, né? Aham. Quando a gente se casou, mas Eliane, eu era muito novo, eu tinha 20 anos, né? Quase 21. A Eliane tinha 17 anos. Então a gente era muito novo. E assim, a gente já sentia esse desejo de sair de Capitólio. Capitólio é uma cidade muito pequena, né? É uma cidade com menos de 10 mil habitantes. E na época era uma cidade muito sem oportunidades, assim, no sentido de estudo, né? Não tinha uma faculdade legal para poder fazer, não tinha um curso bacana. Então, a gente já queria sair de lá, mas ele nunca imaginou vir parar em Brasília. Aí, meu irmão, o Emerson, fez um concurso do Banco do Brasil, né? Entrou no Banco do Brasil, lá em Minas, começou a trabalhar e foi chamado para vir assumir uma função aqui na área tecnológica do banco, aqui em Brasília. Eu saí de Capitólio, peguei férias e Uhum. saí de Capitólio para poder passar férias aqui com ele. Logo que ele veio, estava sozinho aqui, me convidou para vir. A gente veio, eu e minha esposa, chegamos aqui, nos apaixonamos pela cidade, nos apaixonamos pelas oportunidades da cidade. E quando a gente viu, a gente não tinha mais jeito de voltar. A gente E você estava já conhecia apaixonado. Brasília, não? Antes disso, já conhecia Brasília, Não, não? nunca tinha passado nem perto de Brasília, nunca tinha nem imaginado Brasília. Quando a gente pensava, por exemplo, em sair de Capitólio, a gente pensava Belo Horizonte, né, que é a capital de Minas, pensava São Paulo, mas São Paulo era muito assustador para a gente também, porque a gente veio na cidade muito pequena. Mas a gente pensava nas cidades mais locais. Eu nunca imaginei na minha vida estar aqui em Brasília. Então, assim, quando a gente chegou aqui, foi amor à primeira vista. E aí resolvemos ficar Então, por aqui. agora o Edson chega em Brasília e quais são os principais desafios? Uma cidade nova, você não estava trabalhando inicialmente com o que você trabalhava. Como é que foi para o Edson se adaptar como empreendedor a Brasília? E depois, como é que se dá a sua jornada até você entrar na Caixa Econômica Federal? Léo, a gente sempre foi muito corajoso, né? Sempre fui muito corajoso. E então, ao sair de Capitólio, eu vim para cá. A minha intenção é o seguinte: eu tinha uma profissão, eu trabalhava com madeiros, eu era um marceneiro. A minha esposa trabalhava com costura, era uma costureira. E aí a gente veio, ao chegar aqui, não, nada contra a profissão, né? Eu trabalhei muitos anos, amo ainda tudo de madeira, eu gosto muito ainda. Minha esposa também gosta muito dessa parte de costura, minha sogra tem ateliê. Mas assim, a gente saiu de lá imaginando chegar aqui, não era o que eu queria, não era o que eu queria para minha vida, mas eu sabia que eu ia precisar encarar o que viesse. Ao chegar em Brasília, a gente teve muitas dificuldades. A primeira delas sair de uma cidade muito pequena e chegar numa cidade grande como Brasília, o choque cultural para nós foi muito grande, né? Nós fomos criados numa cidade que é um pouco, que é menor que um condomínio aqui dentro de Brasília, né? Então, para a gente foi um choque muito grande. O choque cultural foi muito grande. Mas não só isso, as dificuldades da cidade grande. A gente chegou a precisava pagar o aluguel que era muito mais caro. Então, os salários aqui para as funções que a gente fazia na época, que a gente tinha na época, era um salário baixo. Então, a gente passou por muitas dificuldades. Eu cheguei ao ponto de receber, eu passei um ano recebendo cesta básica de uma instituição, né, de uma igreja onde eu tocava nessa igreja, eles me davam cesta básica, me davam um dinheiro para poder ir para a igreja. Então, eu passei um ano, mais ou menos, recebendo cesta básica, sem nenhuma possibilidade financeira, né? Morando em 2 cômodos. Né? Passei 60 dias quase morando com meu irmão, depois saí para morar em 2 cômodos. E por muito tempo, na verdade, por uns 2 ou 3 anos, eu passei por muita dificuldade aqui em Brasília. Ou seja, isso significa que crescer dói, né? Expandir, sair da zona de conforto para a zona de expansão não é brincadeira. Com certeza, com certeza. Primeira coisa, é um risco, né? É um risco muito grande, porque lá onde a gente estava, eu estava construindo uma casa, eu tinha um emprego já de muitos anos, trabalhava quase 10 anos nessa mesma empresa, então eu tinha de uma certa forma uma estabilidade na minha vida, e eu arrisquei tudo isso por causa de um sonho, arrisquei tudo isso por causa de um anseio no coração, né? Então, de fato, mas entre a realização daquele sonho, né, e a concretização do sonho e o período que você passa até que isso aconteça, de fato é um período muito doloroso. Crescer dói muito, né? Você passa por experiências e muitas vezes não é tão boa, você não imaginou que fosse passar durante o processo, né?
Tem que ter resiliência, né, Edson? Não tem jeito. Tem que ter resiliência. Ser empreendedor, e a gente já sabe disso, a maioria dos empreendedores sabe o que a gente está falando, ser empreendedor, inclusive no Brasil, ou principalmente no Brasil, é, é para super-herói, né? Para quem de fato está disposto a levar porrada, a cair, a levantar, cair, a levantar, até fazer a jornada de fato acontecer e fluir. E aí eu quero saber o seguinte, me conta como é que foi a oportunidade da Caixa, quando é que surgiu o concurso da Caixa, que contexto surgiu e como é que foi você entrar dentro da Caixa Econômica Federal? Então, logo que eu cheguei em Brasília, meu irmão já era funcionário público e a minha mãe vivia no meu pé falando que eu tinha que fazer um concurso. Né? Então, minha mãe foi uma grande incentivadora nesse primeiro momento. E aí, o que aconteceu? Ao chegar em Brasília, eu identifiquei a quantidade grande de concursos aqui, mas eu comecei a trabalhar com aquilo que me aparecia. Eu fiz de tudo, Léo. Eu fui porteiro de condomínio, eu fui vendedor de imóveis, eu fui montador de imóveis, eu fui vendedor de loja de shopping, eu fui carpinteiro, eu fui vendedor de material de papelaria, tudo, fiz de tudo. Mas aconteceu um fato, quando eu decidi de fato que eu ia fazer um concurso público, eu estava trabalhando num emprego e eu fui demitido no momento em que eu não tinha condição de ser demitido. Eu estava vivendo a conta, a minha vida era a conta. Eu tinha uma quantidade assim, muito pequena de dinheiro. Era suficiente para me pagar o aluguel. A gente fazia uma compra de R$ 70, né? Pagava no pedido, pagava o aluguel, né? As contas de casa ali, fazia uma compra de R$ 70. Era só isso, não tinha carro, não tinha nada, não tinha nada. E aí eu perdi o emprego. E eu fiquei muito chateado, rapaz, que o negócio ter perdido o emprego. Me demitiram. E aí, nesse dia, assim, eu tomei uma decisão no meu coração. Assim. Falei assim, eu vou estudar. Ia acontecer um concurso do Banco do Brasil, a coisa de uns 4 ou 5 meses depois. Uhum. E eu decidi no meu coração, falei assim, eu vou passar nesse concurso. Eu vou estudar e vou passar nesse concurso. Então, foi a época que eu decidi isso no coração. Foi com base nessa demissão que me gerou um mal-estar muito grande. Bacana, bacana. E aí você fez o concurso e logo em seguida você recebeu a notícia ou demorou quanto tempo para você entrar, receber a notícia da aprovação e entrar na casa? Foi outro processo também. Depois mais um processo. Eu fiz o concurso do Banco do Brasil logo uns 5 meses depois. Esse tempo, Léo, foi um tempo de dedicação muito grande. Há duas coisas que eu quero dizer. A primeira delas, a gente tem que falar sobre o nosso esforço, é claro. Mas eu também não posso deixar de falar, de dar honra a quem de fato merece, né? Eu não posso deixar de dizer aquilo que fez a diferença na minha vida. Nessa época, eu decidi no meu coração que eu ia estudar com todas as minhas forças. Eu começava a estudar às 8 horas da manhã, ia parar 2, 3 da manhã, dormia um pouco, levantava, estudava. Então, eu passei 5 meses num intensivo, assim, muito grande para me conseguir passar nesse concurso. Mas uma coisa que eu quero dizer também, só uma coisa, está dando uma repetição no áudio. No seu áudio? No meu áudio aqui. Eu vou baixar então um pouquinho aqui, tá? Vê se melhorou. Oi. Acho que melhorou sim. Tá. Nesse tempo, Léo, eu decidi no meu coração que eu não só ia estudar, mas eu ia fazer uma coisa que foi muito importante, que foi colocar minha vida diante de Deus e adorar a Deus. Deus falou comigo o seguinte, Deus falou assim, olha, Edson, tudo que você está tentando fazer é o que eu quero fazer por você. E tudo que você precisa fazer é o que você não está fazendo. Porque eu ficava correndo como um louco. Eu cheguei aqui em Brasília e eu fiquei desesperado, porque eu vi 1 milhão de oportunidades, 1 milhão de portas, comecei a fazer 1 milhão de cursos. E aí a minha vida ficou caótica. E eu correndo atrás de tudo, até que eu entendi. Deus falou comigo, Edson, o que você está fazendo é o que eu quero fazer com você. E o que você precisa fazer, você não está fazendo. O que é, Deus? Não, você precisa adorar, você precisa me adorar. E foi a época que eu comecei a entender o valor de duas coisas. A Bíblia diz lá no Salmo 27, diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E a verdade é que, e assim, nós estamos falando de empreendedorismo, mas eu preciso dizer isso, Léo. Eu preciso dizer que sim, claro.
o que me deu asas naquele tempo, inclusive a força para estudar, para querer, essa motivação veio muito, não somente da minha determinação, né? É claro que dependeu de mim, mas veio muito de Deus. Então, eu passei 5 meses assim, muito envolvido com isso até que eu consegui. Aí o que aconteceu? Eu cheguei no concurso do Banco do Brasil e eu passei nesse concurso. Só que ele era um concurso do entorno. E eu fiquei, na minha posição foi 80º, alguma coisa, 81, se não me engano, 81º. E eu falei, agora tô beleza, tô tranquilo, vamos chamar, posso ficar de boa. E aí fiquei aguardando eles me chamar. Passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano e nada. Quando deu 1 ano, mais ou menos, saiu um novo concurso, o edital da Caixa Econômica. Eu não ia fazer, porque eu já tinha passado no Banco do Brasil, meu irmão do Banco do Brasil, falei, vou pro Banco do Brasil mesmo. Só que aí minha mãe pôs no meu pé para me fazer esse concurso. E aí eu falei, ok, então eu vou fazer. E eu confesso para você que eu fiz ele despretensiosamente, porque eu estava esperando me chamar o Banco do Brasil. E aí eu passei nesse concurso também. Na época eu passei em outro também, eu passei no Ministério das Cidades, também eu fiquei mal classificado. E aí fiquei aguardando me chamar. Com menos de 1 ano, a Caixa me chamou, né? Então, para mim foi até uma surpresa, porque eu imaginava que eu ficaria no Banco do Brasil, mas aí a Caixa me chamou primeiro. E aí, nesse momento, a minha vida começou a mudar aqui em Brasília. Pô, que legal. Aí você saiu de uma situação de incerteza e entrou para uma situação de estabilidade na Caixa. Como é que foi essa jornada? Exatamente. Então, assim, a gente vivia um momento de incerteza. Nessa época, assim, a minha esposa também já estava trabalhando, já tinha conseguido um emprego legal aqui, bem melhor. As coisas já estavam melhorando bem, mas essa mudança é uma mudança muito brusca, né? E de uma certa forma, pensando para a questão do empreendedorismo, uma das coisas que causa em nós esse tipo de mudança, ele causa um certo comodismo. Porque eu sempre fui muito empreendedor na minha vida. Depois eu quero te contar como é que começou minha vida empreendedora. Uhum. Começou muito novo, eu era muito pequeno. Mas quando você entra numa situação de estabilidade, eu acho que aí se tem algum funcionário público, e eu amo serviço público, não tem nada contra, mas eu acho que é interessante que quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, agora é importante pensar uma coisa. O serviço público, a estabilidade no emprego, ela te traz, de uma certa forma, um comodismo. Você começa a ficar... até mesmo os seus sonhos de empreendedor muitas vezes começa a morrer em nome de uma estabilidade, uma tranquilidade. Que legal, que legal. Tem uma frase que a gente, inclusive, publicou no nosso feed há uns meses atrás, Edson, que diz assim, ó, a zona de conforto sempre esconderá o seu potencial, né? Uhum. Sim, Como de fato, isso como é é que real. foi esse desafio para você? Porque você sempre foi empreendedor, você sempre teve que ralar bastante e entrou para um concurso que era um emprego público, que teoricamente ali você, condições normais de temperatura e pressão, você podia ficar ali até você aposentar. Como é que foi você lutar contra essa zona de conforto versus zona de expansão? Você não se deixar levar por isso? Como é que foi esse processo? Ô, Léo, vamos só... tem algumas pessoas que estão mandando um olá aqui dentro. Vamos só ver quem são essas pessoas aqui. Quero mandar um abraço para todos eles. Tá aqui... Manda um salve aí. A galera da novidade tá em peso aí, hein? Vamos ver aqui, ó, quem Lucas tá Inácio, Ed Sex, Emerson. geral. O Emerson eu não vi, não, mas eu vi o Anderson aí. A Denise está aqui. Vamos ver quem mais está aqui. O Anderson está aqui. O Anderson Tuta. Deixa eu ver. O Paulão está por aqui. A Eliane. André Guide. Tá. Ismael Garcia. Camilo. Quem mais? Leutino. Lidiane, minha cunhada. Um abraço. Roberto. Jenkins. Antônio. Deixa eu ver quem mais. O Marcos. Marcão está aí. A Mara. Mara, um abraço. Vamos lá. Pastor Odílio, meu bispo, esse cara, Pastor Odílio, foi um dos grandes incentivadores e um dos meus mentores aqui em Brasília, viu, Léo? Tem que reconhecer isso. Ninguém cresce sozinho, né? Ainda mais no mundo empreendedor, né? É verdade, é verdade. Vamos ver quem mais aqui, ó. O David está aqui também, Diego Lima é funcionário, muito bom, um abraço, Diegão, funcionário incrível. O Alisson, deixa eu ver quem mais, Caroline, o Christian foi um dos caras também que me acompanhou durante muito tempo aqui
né, na área de marketing design. O Christian foi um dos Aham. caras que me ajudou muito aqui também. Vamos ver, Legal. Débora, o Deixa eu te Everton, um perguntar abraço. uma coisa, Edson. Oi, Desculpa te cortar aí, só para a gente voltar para a nossa pauta, sim, vamos que daqui lá, a pouquinho, daqui voltemos. 10 minutos, a gente tem que terminar. Ah, beleza. Me conta o seguinte: você ficou quantos anos na Caixa? 10 anos? Eu fiquei 12 anos na Caixa Econômica. 12 anos na Caixa Econômica. Teve, 12 aí a anos. pergunta mais importante aqui: teve algum momento que você se deixou levar por aquele flow do serviço público? Ah, não, beleza, eu tenho estabilidade, tá tudo bem, vou seguir em frente? Parênteses. A Eliane também depois passou no concurso da Caixa, então eram os dois, era a família trabalhando na Caixa Sim. Econômica. Quando eu entrei na Caixa, logo em seguida eu gostei muito. Na verdade, eu era e ainda sou apaixonado pela Caixa Econômica, né? Eu não deixaria a Caixa se não fosse por uma paixão de um projeto pessoal muito grande, né? Muito grande, não deixaria. Mas, então, nesse tempo, Léo, durante esses 12 anos, quando eu entrei na Caixa, eu já entrei sabendo que eu não ficaria o resto da vida. Eu já entrei com o objetivo de não ficar o resto da vida. Então, para Uhum. mim, inclusive, um dos fatores que a gente focou bastante para que a Eliane também entrasse é porque eu queria ter a liberdade para empreender mas continuar com algumas estabilidades que a gente tem, como plano de saúde, algumas coisas que são muito legais dentro da Caixa, porque isso é muito atrativo. Então, assim, quando você entra, é claro que isso balança você na questão de empreendedorismo. Você como, opa, aqui dentro, por exemplo, hoje uma pessoa dentro da Caixa Econômica ou de um outro banco aí, as pessoas não têm muita noção, mas hoje, se a pessoa quiser ter um salário de 80 mil reais, ela tem. O salário do vice-presidente é 80 mil reais. Então, assim, é possível a pessoa ser extremamente bem-sucedida, embora o seu sonho empreendedor sempre vai ser deixado de lado. Mas, É, mas existe um ponto também importante, Edson, em relação a aquela pessoa que tem uma carreirista, e ok, né, ter uma carreirista, você também pode ser, dentro da onde você está, um intraempreendedor, né? Porque empreender na prática é resolver problema. Então, aí você sim, vê algum problema lá onde você está, é claro que, e aí, guardando as devidas proporções no serviço público e nas empresas públicas, mais até no serviço público, né? Aqueles órgãos que são regidos pela 8.112, você tem um desafio maior de mudança, porque o sistema, né, o sistema padrão, o default, ele é muito forte, né, contra a mudança, ele repulsa a inovação, esse é o uhum. comportamento padrão, né, desse sistema, coisa que talvez a empresa pública esteja sendo um pouquinho mais flexível hoje. Mas eu quero saber de você o seguinte, só para a gente poder colocar uma outra pergunta Vamos aqui. lá. Como é que você identificou a oportunidade que te fez começar a pensar enfim, sair da Caixa Econômica? Sair da Caixa. Olha só, como te falei, eu já entrei com esse objetivo. Então, logo ao entrar, eu já comecei a trabalhar, entre aspas, eu costumo dizer eu colhia em um campo que eu tinha plantado antes, que era o serviço público, e eu plantava em um outro campo, porque eu sabia que uma hora ia começar a dar fruto. Então, em todo esse tempo, eu mantive uma carreira dentro da Caixa Econômica, mas eu tinha uma carreira empreendedora fora da Caixa, né? Então, durante os anos que eu estive, eu já estava destinando, por exemplo, eu fazia uma poupança, no tempo que eu estive dentro da Caixa Econômica, eu fazia uma poupança específica para o tempo que eu fosse deixar a Caixa Econômica, porque eu sabia que um dia eu deixaria. Então, ao começar a trabalhar com alguns projetos fora da Caixa Econômica, eu imaginava, para ser sincero, Léo, eu imaginava que eu deixaria a Caixa Econômica pela minha questão musical. Eu não sei se você falou no começo, Não. mas esclarecendo aqui, além de empreendedor do ramo turístico e imobiliário, eu também sou cantor gospel e tenho uma banda. E eu imaginava que quando eu deixasse a Caixa Econômica, eu deixaria por essa questão musical, né? Eu sempre imaginei isso. E aí, cara, o detalhe foi que essa veia empreendedora, ela quem é empreendedor
né? Chega um momento da sua vida que você consegue identificar alguma coisa que dá esse estalo. Você perguntou quando foi que deu esse estalo, né? Eu tive a oportunidade de ir em diversos países. Eu passei em 17 países pela questão musical. E ao passar nesses países, eu sou bastante analista, eu sou bastante observador. Então, sempre estou observando algumas coisas. E a gente foi, uma das últimas viagens que a gente fez, das últimas turnês que a gente fez nos Estados Unidos, foi 2017, 2016. Foi uma turnê grande que a gente fez lá e nós tivemos a oportunidade de passar por Nashville. E a gente se hospedou em Nashville, em uma casa, através do Airbnb. Eu não conhecia o Airbnb na época, né? Não conhecia esse sistema de locação de temporada, não sabia, não conhecia esse mercado, não conhecia nada sobre isso. E ao abrir o perfil dessa menina, lá nos Estados Unidos, a gente identificou, a menina tinha 10 casas, se não me engano. E aí, na hora que a gente olhou, assim, eu e minha esposa, a gente olhou e falou, nossa, isso é uma coisa bacana, isso é uma coisa legal, porque é um mercado muito legal. A gente começou a olhar as datas, elas estavam todas lotadas, as casas muito legais, e a gente se identificou muito com aquilo. Então, quando eu voltei para o Brasil, já com o pensamento, você acha que esse é um ramo que algum dia eu quero ele na minha vida. Então, isso já foi um start que me deu, assim, uma virada de chave, né? Ao sair do país, identificar uma coisa diferente, entendeu? Legal, legal. Inclusive, o próprio Airbnb, eu assisti uma entrevista do fundador do Airbnb, ele falando que os hosters, né, que são as pessoas que depois que criam espaço nas suas casas para alugar, aluga a casa inteira, eles normalmente um dia foram, né, se hospedaram, né? Foram pessoas que usaram o serviço, gostaram, se tornaram hosters depois. Sim, a maioria, na verdade, a maioria das pessoas é exatamente isso. Foi uma empresa de grande sucesso, exatamente por causa desse formato dela. E com a gente não foi diferente. A gente utilizou o serviço e a gente gostou demais. Ao chegar no Brasil, situações difíceis podem ser grandes oportunidades na vida de um empreendedor, né? Com certeza. Eu fui em dezembro de 2016, eu fui para Minas Gerais, para Capitólio. A gente tem uma casa em Capitólio que, quando nós mudamos de Capitólio para Brasília, logo após eu vim meus irmãos, meus pais, veio todo mundo. E a gente vendeu uma casa que a gente tinha dentro da cidade, comprou uma casa na beira do lago lá. E Capitólio é uma cidade muito turística. Na época era um turismo era de segunda residência, né? Então não era um turismo muito rotativo. O pessoal normalmente tinha pessoal de Belo Horizonte, de Ribeirão Preto, algumas outras cidades, São Paulo, tinha muita casa lá. Tem um balneário lá de um nível bem alto, né? Onde diversos artistas têm casa. Então normalmente era um turismo de segunda residência. E a gente tinha essa casa lá que a gente sempre passava final de ano. E minha mãe estava fazendo um tratamento de câncer, minha mãe teve um câncer de estômago, e logo em seguida meu pai teve um infarto. E nessa época, minha mãe não estava trabalhando, não tinha conseguido aposentar ainda. E meu pai também ficou sem poder trabalhar. Então ficou uma situação complicada financeiramente para eles. E eu saí daqui, passei o final de ano com eles, lá em Capitólio. E logo quando eu cheguei em Capitólio, conversei com um amigo que ele me falou que estava alugando a casa dele. Uhum. Eu falei, a gente poderia tentar alugar a casa do meu pai aqui então, porque ela fica parada. E aí a gente começou. Quando eu busquei, identifiquei essa questão do Airbnb, e não apenas no Airbnb, mas tinha alguns sites locais, lá foi quando me deu aquele start. Falei, opa, lembra daquela menina lá de Nashville? Poxa, a gente pode começar um negócio nessa área. Porque a gente já tinha uma casa, mas sabe quando nunca tinha passado isso na cabeça? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque você tocou em 2 pontos muito importantes. O primeiro muitas vezes a gente é preso pela mentira de que a gente tem que dar um jump out, né? Sair do nosso emprego para empreender. Para iniciar a nossa carreira empreendedora, você pode iniciar a qualquer tempo. E você é uma prova disso, porque você mesmo na Caixa já estava empreendendo na área musical e em outras áreas. Você nunca deixou de empreender. Você nunca deixou de pensar fora da caixinha da Caixa. Concorda? E é muito importante isso que você está falando. Por exemplo, as pessoas perguntam qual que é o momento de eu deixar um emprego, né? Deixar uma situação consolidada para me ir empreender. Eu acho que tem alguns pontos. O primeiro deles é que eu acho que primeiro se semeia,
Você semeia, você espera ter algum fruto. Você precisa ter um respaldo. Eu acho que, por exemplo, quando você é um rapaz solteiro, você está lá com seus 20, 19, até uns 25 anos de idade, mais ou menos, você ainda tem possibilidades de ter uma atitude impensada e não, vou zerar. Inconsequente, né? Exatamente, vou zerar tudo e vou partir pro tudo ou nada. Mas a partir do momento que você é uma pessoa casada, tem esposo, tem família, você tem uma casa para cuidar, você não pode também ser inconsequente de ir lá e abandonar tudo sem que algo já esteja acontecendo, sem que tudo já esteja alinhado. Eu só tive coragem de fazer isso, de deixar a Caixa Econômica, e a partir do momento que aquele, lembra que eu falei que eu estava colhendo em um campo e semeando em outro. A partir do momento que eu vi que aquele campo que eu estava semeando começou a dar frutos, então eu identifiquei que eu poderia começar a comer parte daqueles frutos ali, daquele outro campo. Então foi um momento que eu consegui me desvincular e estar 100% no meu ramo, né? Esse eu acho que é o mais importante de tudo, Edson. É você. A coisa que o empreendedor tem a qualquer tempo, seja trabalhando full time, seja trabalhando part-time ou não, seja sendo empregado público, ou servidor de empresa privada, funcionário de empresa privada, a coisa que você tem para investir é o seu tempo. É o primeiro ativo que você tem para investir. Você investiu o seu tempo, começou a caçar oportunidades. No momento, continuou na Caixa. Claro que foi um período de muito mais trabalho, porque você estava tocando 2 negócios, você trabalhava na Caixa, tinha sua carreira musical, tocava o negócio do ramo imobiliário, né? A casa. Foi a casa. Muito exatamente. Imagina o tanto que você deve ter trabalhado. E assim, empreendedorismo é ralação. Não tem outra saída. Tem que ralar mesmo. E aí, no momento que você atinge um ponto de inflexão, onde o que você ganha no projeto que você, como você falou, no campo onde você está semeando, já está pelo menos ali igual ou próximo, né? O par e passo aquilo que você ganha aqui, é a hora de você pular fora e pisar o pé no acelerador para fazer seu projeto acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu com você, né? No meu caso, foi uma surpresa muito grande. Foi um crescimento muito grande. Porque logo que a gente começou, eu comecei com uma casa. Peguei essa casa, coloquei ela para locação em algumas plataformas, né? Identifiquei um mercado muito grande. Quando eu coloquei, a coisa explodiu do dia para a noite, porque a cidade, Capitólio, estava num momento muito em alta no turismo. Então, eu comecei a ter uma demanda muito maior do que a minha possibilidade de oferta. Ao perceber, e aí que eu acho que entrou o start do empreendedorismo, né? Que foi quando eu percebi, porque assim, muitas pessoas hoje em Capitólio têm a sua casa lá, sua casa de temporada, que vai lá, aluga, mas o cara tem uma casa simplesmente. Agora, quando eu percebi que uma casa que eu tinha apenas não era suficiente para atender toda aquela demanda, falou, é a possibilidade que eu tenho de ter um negócio, de ter uma empresa, né, de ter um pool aqui, né, um pool de casas onde eu possa oferecer esse serviço e ter um rendimento, inclusive um investimento pessoal, né, muito maior do que o que eu estava tendo antes. Só vou fazer um parênteses aqui, que eu acho muito importante esse ponto. Você não precisa, definitivamente, você tocou nesse ponto também, e é uma mentira que impede as pessoas de empreender, e faz parte do nosso projeto Empreendedorismo mostrar essa verdade para as pessoas, você não precisa de dinheiro para começar a empreender. Você precisa de um ativo, e ativo você tem de sobra, que é tempo, conhecimento, talento. Só com essas 3 coisas, bem direcionadas, você já pode começar alguma coisa. Quais são os ativos que você tem? Você disse que você tinha um ativo que você percebeu que era um ativo, que era a casa da sua família. Exatamente. Então, interessante, Léo, é porque nesse momento que eu percebi e eu consegui ter uma percepção antes, eu percebi que ia acontecer um boom de turismo lá, ia acontecer uma explosão de turismo e que, primeiro, que a cidade não tinha percebido isso ainda, então tinha a possibilidade de montar uma estrutura para no momento que isso acontecesse, a estrutura está pronta. Não deu outra, foi 6 meses. Em menos de um ano, eu entrei nesse mercado em menos de um ano, e em menos de um ano eu já era o maior lá da região. Até hoje nós ainda somos. Tem uma outra pessoa que tem mais ou menos a mesma quantidade de imóveis que a gente, mas nós ainda somos maiores, nos tornando referência em menos de um ano. Agora, foi muito difícil para mim, nesse primeiro ano, Léo,
essa virada de chave de você estar 12 anos dentro do serviço público, dentro do emprego público, onde se você fica doente, seu salário cai na conta. Se você trabalha bem, se você está disposto a trabalhar naquele mês, seu salário cai na conta. Se você não estiver muito disposto também, o salário cai na conta. Então, você fica muito viciado nesse formato. Ao deixar a Caixa Econômica e ir para o mundo empreendedor, eu encarei uma nova realidade. Agora, tudo, entre aspas, dependia de mim. Tudo na empresa dependia de mim. Eu era a instância máxima, eu sou a instância máxima. Então, eu posso parar de fazer o que eu quiser, mas se eu parar de fazer, eu vou arcar com as consequências daquilo. Tá entendendo? E é por isso que você tem que gostar do que você faz, porque você já vai parar de trabalhar. Empreendedor não vai parar de trabalhar. Nunca, nunca. Mas que bom. Hoje, só para a gente poder consolidar o seu caso de sucesso, que para mim, como eu falei no início da nossa ligação, da nossa live, é inspiração para mim, pessoalmente. Hoje vocês estão com quantas casas? 6 casas. Olha só, de uma casa, que era a casa da família, e aí, concluindo aqui, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele conta uma história muito interessante sobre a AWS, né, que é a Amazon Web Services, que gera hoje 40% do faturamento da Amazon, que é a parte de data center da Amazon, né? E ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: olha, a minha vida mudou quando eu aprendi a identificar os meus centros de custos e de como transformar os meus centros de custos em centros de receita. E o que vocês fizeram foi exatamente isso. Existia uma casa que tinha despesa, que gerava conta de luz, tem conta de água, tem manutenção, tem jardineiro, tem piscineiro, etc. E vocês falaram, poxa, peraí, isso aqui pode virar um centro de receita. E foi essa virada de chave que permitiu você sedimentar a sua jornada empreendedora até aqui. Muito legal. E é interessante, Léo, por exemplo, porque hoje a gente pensa dentro do ativo que eu tinha. Mas a verdade é que muitas vezes a gente tem dentro de casa, a gente tem com a gente, como você mesmo falou, aquilo que a gente precisa para começar a empreender e ter um caso de sucesso, e ter um grande sucesso. Porque muitas vezes a gente despreza algumas coisas que são de grande valor, que está na nossa mão, né? E que a gente pode transformar aquilo que está na nossa mão, como você falou, como ativo de custo, né? Em um ativo de receita, né? E às vezes não precisa ser uma casa, você não precisa imitar, então vou comprar uma casa, vou começar a alugar. Não é o caso. Eu acho que o importante é você entender na sua vida, identificar na sua vida o que você tem de valor que você pode transformar em financeiro, transformar em recursos. E o mais lindo disso tudo, conectando com o que você falou de Deus, Edson, é que o mais lindo é que todo mundo tem o seu talento, todo mundo tem algum dom, todo mundo tem algum ativo. Uns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, têm algum ativo para poder oferecer e para partir desse ativo, resolver, usando esse ativo, aplicando esse ativo, resolver o problema de alguém, de uma comunidade, de um grupo, de muitas pessoas. Então, é muito lindo saber que a gente encontra Deus na sua história, né? E a gente pode ver o tanto que tem sido bacana a sua virada de chave em relação à sua jornada empreendedora. Eu fico extremamente feliz de poder contar essa história aqui. Não, o prazer é meu. E assim, nós estamos falando de questões empreendedoras, estamos falando de questões físicas, mas em momento algum a gente pode deixar de frisar e dizer que o sucesso na vida, independente de ser sucesso financeiro ou não, mas o sucesso na vida está em ter a vida diante de Deus, em estar perto de Deus, né? Então, isso eu jamais vou negar isso, e tudo que tem na minha vida, todo resultado que a gente tem vivido hoje é fruto de viver uma vida diante de Deus. Isso aí é inegável, não? Que legal, que bom. Edson, para a gente terminar, a gente tem 2 minutos para acabar. Eu queria que você desse as suas considerações finais, dando conselhos para todo mundo que está assistindo a gente aí, que eventualmente tem interesse em empreender. Quais são aí os conselhos que em 1 minuto você daria para essas pessoas? Para quem deseja empreender, eu acho que a primeira coisa, assim, se eu pudesse dar um conselho, é resiliência. Eu acho que é persistência. Persistência é diferente de insistência. Insistência é quando você está em algo, você está vendo que não dá certo, você continua insistindo. Mas a persistência, não. Persistência é você enxergar um lugar onde você quer chegar, você enxergar uma situação e você persistir até que ela se concretize.
né? Então, eu acho que, se eu puder dizer, para quem está empreendendo, tem que ser persistente, senão não consegue alcançar. Vai passar por diversos problemas, mas pode ter certeza que, se você for persistente, tiver a sua visão clara daquilo que você deseja, daquilo que você quer fazer, se você colocar o seu coração naquilo, pode ter certeza que você vai ter grande sucesso. Que legal, meu irmão. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito bacana contar a sua história aqui. Acho que foi de extrema valia para todo mundo que participou da nossa live, do nosso encontro de hoje. E espero que no futuro a gente volte a conversar e você traga outras experiências e compartilhe outras pílulas aí de sabedoria da sua jornada, da sua história, tá bom? Com certeza, vai ser um prazer para mim. Leonardo, você já está gravando podcast? Não, ainda não. Tem que começar a fazer, cara. Tem que começar a fazer seu podcast. Ó, eu estou te convidando aí, te intimando a fazer um primeiro podcast. Por que a gente não faz junto? Vamos transformar isso. Então, vamos fazer um podcast. Eu tenho que pedir para o meu professor André Guide, que está aqui nessa live, é o rei dos podcasts, ele vai me ensinar a começar esse negócio, entendeu? Isso é muito bom. Eu acho que tem muito a ver com o seu perfil. E tá aí uma boa área de empreender, viu? Tá uma boa área de transformar recursos, transformar conhecimento em recurso. Você está fazendo o papel da sua mãe, que é o papel que sua mãe fez na sua vida, está fazendo na minha vida, hein? Pois muito é. Bom. Vamos lá, eu quero ver você, seus podcasts, tá? Gente, um abraço a todo mundo aí. Espero ter sido claro, espero ter ajudado em alguma coisa. Mas eu também estou à disposição, se alguém quiser mandar aí no meu Instagram, perguntas, né? O tempo é pequeno, não dá para a gente compartilhar muito a história toda, mas eu estou à disposição para responder perguntas e ajudar quem quiser ir, tá bom? Um grande muito abraço, bom. meu amigo. Muito bom. Gente, obrigado, tá? Gente, todo mundo que assistiu, obrigado, edição. Fiquem com Deus. E agora pode ir para o show da Sandy Júnior, tá? Agora, né? Bora lá. Um abraço. Até mais. Tchau. Valeu.